A religião é mais uma ideologia inventada pelo ser humano, é uma ilusão, uma mentira, não existe na realidade. Mas, quem está atento, acordado, vigilante para reconhecer a verdade? O fascinante é que a realidade se passa diante dos olhos humanos, e poucos são capazes de enxergar a pura verdade. O ser humano sem amor próprio adora ilusões. Profecias são divinas premonições de fatos, mas nenhuma ideologia religiosa. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O ser humano nasce livre, puro, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. Então, logicamente, a doutrina espírita é mais uma mentira. Pecado é injustiça, pois vem de delito. Na verdade, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem discriminações. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Os médios também são enganados por espíritos iludidos por suas soberbas. A contaminação mental do espírito continua além desta dimensão. Os videntes sensitivos veem até espíritos fazendo rituais. Eles estão fora da divina verdade, por milênios. Até os profetas previram a vinda do Cristo, mas eles mesmos não alcançaram a compreensão como ele. Cristo trouxe a perfeita e divina verdade do amor real, não inventou nenhuma religião. Ele não era um iludido sacerdote, não fazia ritual e nem cobrava dízimo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A Imaculada Verdade não é doutrina. Ela não tem sacerdote, igreja, ritual e dízimo. Cristo não nomeou a ninguém de cristão. Os discípulos é que se nomearam de cristãos e inventaram o seu cristianismo judaico-cristão. O nome cristão vem de cristianus, que significa cretino, besta. Não vem de Cristo, ungido. Por isso, Cristo previu que no fim do seu dia da era de peixes a verdade seria restaurada. Depois de 3 tempos e meio, ou 7 eras zodiacais, do surgimento da raça ariana. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pessoas puras e divinamente autoconscientes não idolatram doutrinas inventadas, nem têm sacerdotes, igrejas, rituais e dízimos. As profecias são premonições paranormais de fatos verídicos, sem nenhuma religião. As premonições são as provas de que a consciência espiritual ultrapassa o corpo mortal. No mundo já passaram várias raças hominídeas. A humanidade continua a evolução de sua espécie. Por acreditar em doutrinas de bem e mal, o ser humano morre de juízo, fica estagnado, preso, sem a sua eterna evolução de consciência. O povo hebreu era tão estúpido que adorava até a imagem de um bezerro de ouro, então Moisés deu leis místicas para eles. Mas, depois de 1000 anos da invenção das leis de Moisés, surgiu Cristo. Ele veio com a pura e divina santa verdade do amor, e assim, acabou com as leis de Moisés, libertando delas aquela mentalidade satanás. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas, apesar de Cristo trazer a verdade, acabando com as leis de Moisés, até hoje muitos vergonhosamente insistem inutilmente no judaísmo. E, também o cristianismo inventado saiu pelo mundo oprimindo os puros e contra a paz da cidade. Então, agora a verdade de Cristo é restaurada, acabando com o cristianismo e demais religiões. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Mas, mesmo após a revelação da verdade, os tolos ainda continuam presos às mentiras do cristianismo, como fizeram os judaístas. Então, a consequência espiritual é esta: os religiosos não evoluem de consciência. Vão ficar com os diabos no inferno no fim do ciclo. O juízo final deles é abaixo do nível da razão. Eles idolatram doutrinas inventadas e discriminam pessoas reais, contra a razão da vida. Assim, são 2/3 ou 0,666 de seres no inferno abaixo do nível de consciência da razão fundamental da vida. Eles ardem de ódio, sendo atormentados pela verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E eis que clamaram, os demônios, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo.
Ressuscitar é se despertar de consciência pura na razão da vida, sem nenhuma ilusão religiosa. A soberba afasta a pessoa da realidade da vida, ela produz o preconceito. Preconceito é maldade e falta de inteligência. Cada pessoa é única. Ninguém é melhor que o outro. As religiões causam prejuízos psicológicos e financeiros, e são contra os direitos humanos. Elas praticam vários crimes penais, como preconceito, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. A terra será purificada na compreensão da verdade, livrando as futuras gerações das inúteis idolatrias. Vem uma nova raça humana com juízo na razão, e os religiosos não terão mais condições de existirem nela. No novo reino divino eles não farão mais parte dele na era de Aquário. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Os soberbos espíritos dos diabos também estão há milhares de anos no seu inferno, nem evoluíram para a condição humana. Apesar de terem milênios de conhecimentos. A ganância do capitalismo devasta o mundo, causando o aquecimento global que mata o planeta. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cristo ensinou o companheirismo, a comunhão, a união. Os espíritos diabos podem ficar em planetas mortos, mas não seres humanos. Fora do Reino Unido da Verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, puro, não entrará nele. Não existe o meio religioso. O religioso é um idólatra. Contra fatos não existem argumentos. A verdade liberta e salva a consciência. Salve-se no seu juízo final. Ame a sua divindade sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Sem religião nem preconceito contra ninguém.